Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Irmãos e irmãs, muito bom dia, graça e paz. Graça e paz a você que nos acompanha pela internet. Eu quero convidar vocês agora a termos um momento de oração, agradecendo a Deus pela semana que tivemos, pela alegria de estarmos juntos, colocando diante do Senhor a vida da nossa igreja, da nossa cidade e partindo imediatamente para a nossa aula de escola bíblica. Estamos trabalhando um material muito especial do Dr. Dwight Pentecoste, um livro chamado Problemas Humanos, Respostas Divinas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. O Senhor tem cuidado de nós. Exaltamos o teu nome.
na beleza da tua santidade. Reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem das tuas mãos para nós. Reconhecemos a tua soberania sobre todas as coisas, inclusive sobre a pandemia do coronavírus no mundo, e estamos certos de que o Senhor irá fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que te amam. Por isso, Senhor Deus, nós descansamos no Senhor, descansamos na tua presença e temos em nossos lábios palavras de louvor e de exaltação ao teu nome, porque o Senhor merece. Eu apresento diante do Senhor a vida dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, daqueles que estão a caminho, e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que com graça, com misericórdia, o Senhor visite cada um segundo a sua necessidade e realize a tua vontade na vida de cada um de nós e de todos nós. Abre a nossa mente e nosso coração para recebermos a tua palavra, para colocarmos em prática a tua palavra, vivermos de acordo com a tua vontade. E também, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor tudo aquilo que irá acontecer neste dia tão especial de adoração, de comunhão, de testemunho e de serviço. Visita-nos, Senhor, cumpre o teu propósito, olha para a nossa cidade, olha para a nossa nação, olha para este povo que tanto carece da tua graça, da tua presença, da tua justiça, da tua retidão. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, professor Rafael vai nos trazer a aula desta manhã. Bom dia, irmãos que me veem pela internet. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi uma semana de lutas. Eu agradeço as orações dos irmãos que oraram por mim. Tudo correu bem. Não foi necessária cirurgia e nós estamos aqui então juntos para poder estudar a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o problema do desânimo. Então a minha palavra de hoje é para você que está aqui ou que está me vendo pela internet, que está desanimado com a vida, decepcionado com a sua vida atual, com os problemas que tem enfrentado. Alguns imagino que estejam decepcionados e desanimados até com a sua própria fé que conseguiram, que não consegue concretizar. E talvez então aí no seu coração você está pensando, então a palavra não é para mim porque eu estou animado. Algumas pessoas são animadas normalmente, né, Glaucia? Você é uma pessoa que para ficar desanimada precisa chover canivete e não poder sair de casa. Mas eu imagino que todos nós passamos por um tempo, por um período, por um momento de desânimo. E grandes homens de Deus também passaram. O nosso estudo de hoje, o nosso livro de hoje, fala a respeito de 3 homens, grandes homens de Deus, que passaram por um momento de desânimo. Então eu imagino que você também, em algum momento, passe por um desânimo na vida. Então essa palavra é para você que está desanimado, frustrado, até mesmo com a sua experiência de fé. Desanimado, essa palavra ela normalmente traz para nós um sentido de que falta alguma coisa. Um homem desanimado é aquele que perdeu o ânimo, sem ânimo. E um homem desanimado é um homem que perdeu a coragem, perdeu a vontade de lutar, se sente derrotado. Um homem desanimado é quando ele está convicto de que não pode vencer, aí então ele já foi derrotado. E
Um homem desanimado, ele normalmente volta os olhos para si mesmo. Tudo gira em volta dele. Ele enxerga o mundo, as circunstâncias da ótica dele, e ele é o centro das coisas que têm acontecido. Então, esse sentimento de desânimo, ele tem várias razões no nosso pensamento, né? Tem várias razões. Eu anotei 3 razões principais pelas quais o desânimo vem na nossa vida. O primeiro é um sofrimento agudo. E aí eu penso a respeito de coisas do passado. Pessoas que tiveram um sofrimento tão agudo que deixou sequelas crônicas na sua vida. Então, pessoas que tiveram situações onde um dia, uma semana, um mês, e a dor foi tão intensa que ficou marcada para o resto da vida. É um sofrimento agudo. Às vezes a morte de um ente querido, um divórcio, uma falência, alguma coisa que aconteceu lá no passado que deixa marcas na vida da pessoa, e a partir daquele momento, que nem foi um momento muito extenso de sofrimento, mas ficaram as marcas, e aquilo marcou a vida da pessoa e trouxe desânimo na vida dela, e ela, a partir de então, age e pensa como se fosse uma pessoa desanimada. Às vezes uma decepção com amigos, decepção com pastores, decepção com amigos crentes fazem com que aquela situação pontual ela é carregada para a vida inteira, e a pessoa então se torna uma pessoa desanimada. E tendo passado por essas situações, essa situação, a pessoa fica marcada e aquilo dirige a vida dela, se torna uma pessoa decepcionada e desanimada. Um segundo motivo que eu acredito que nos traz desânimo é um sofrimento crônico, e aí nós estamos falando do presente. Coisas que vão acontecendo e a pessoa tem a sua fé testada, e ela foi testada uma vez e se manteve em pé, foi testada a segunda vez e se manteve em pé, mas aí de tanto ser testada, um dia ela sucumbe àquele sofrimento e ela então passa a ter um sentimento de tristeza crônica. E isso a pessoa não aguenta, foi excessivo para eles essa situação. E não é muito difícil encontrar aqui na nossa igreja, ou mesmo as pessoas que estão me vendo pela internet, situações que nos permitem que a gente sente esse sofrimento constante, presente, né? Coisas que nos desanimam. Eu não sei você, mas a gente atualmente tem passado por períodos onde a gente está sentindo que algumas coisas que eram preciosas para nós, que nos ajudavam a passar por momentos de problemas, elas nos foram tiradas. A gente está há pouco tempo reunidos novamente, mas com limitações, e sente falta daquele abraço que nos aliviava da dor, que sente falta daquele contato. O fato de usar a máscara todos os dias, em todos os momentos, eu não sei quanto isso te desanima, mas eu fico muito feliz de vir dar aula aqui e poder tirar a máscara. Imagina que você esteja aí com esse espinho na sua carne, ou você na sua casa também, quando tem que trabalhar e ficar o dia inteiro de máscara. Isso nos desanima. Coisas que eram gostosas, vamos sair para jantar, aí você pensa 2 vezes, será que eu vou? Será que eu não vou ser contraído por essa Covid? Então, essa doença tem feito com que muitas pessoas hoje se encontrem ansiosas, desanimadas, com esse sofrimento crônico. Será que eu vou pegar essa doença? Será que essa doença vai me trazer problemas? E aqui eu já emendo um terceiro motivo, que é o medo do que está por vir. Esse medo do que está por vir, ele também traz essa ansiedade na nossa vida e também nos deixa desanimado, né? Essa situação que eu coloquei agora, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer com a economia? E meu emprego ali que está sendo abalado? O que será que vai acontecer com essa doença que amigos
que a gente não sabe direito porquê, mas vieram a óbito por causa dessa doença estranha, que ela não deixa de ser estranha. Embora muita gente se curou, ela é estranha, algumas pessoas simplesmente sucumbem e a gente não sabe porquê. E isso tudo traz ansiedade, traz medo do que está por vir, medo do desemprego, medo de o que vai acontecer com a economia, medo de contrair o Covid, medo de ir ao hospital. Então, as pessoas que estão doentes têm medo de ir para o hospital, porque lá é que está as situações. Medo de falar com estranhos, eu tenho percebido isso. É difícil você, hoje, ter o mesmo sentimento que você tinha pelas pessoas e sentir também que você é rejeitado. Então, você está andando, às vezes, num lugar onde está mais deserto, e você pode tirar a máscara, você tira, e aí você vê outro com máscara, daí a pouco, quando está perto de se cruzar, os dois colocam máscara, como se cada um de nós fosse potencialmente contaminante. E aí isso traz uma forma de se relacionar com as outras pessoas, e essas coisas todas vão trazendo para a gente desânimo. E é muito complexo o que nós estamos vivendo, porque se por um lado você vê pessoas que têm fé vivendo de acordo com a fé, por outro lado você vê que pessoas que são homens de Deus e têm fé também estão vivendo esse tempo de desânimo, porque aquilo que nos ajudava, por exemplo, nós aqui na nossa comunidade, nós tínhamos encontros das mulheres, nós estávamos fazendo pequenos grupos, eu tinha um pequeno grupo na minha casa de pessoas que a gente ensinava, de pessoas que orávamos juntos, e a gente não pode fazer isso agora. Então essas coisas, esse tempo é muito complexo e nos traz desânimo. Eu queria ler com vocês uma história interessante que está contada no capítulo 6 de Êxodo. E vejam, que interessante, os israelitas estavam escravizados no Egito, eles estavam clamando a Deus pela solução, estavam pedindo a Deus que os libertasse. E Deus começa então a levantar Moisés e começa a falar com Moisés: Moisés, você vai tirar o povo dessa escravidão. Eu vou usar você para fazer minha vontade com o povo e libertar o povo. E o povo reclamava para Moisés da situação que Faraó lhes impunha. E Moisés falava com Deus, e Deus olha então para Moisés e começa a prometer para ele que vai libertar o povo. Isso está em Êxodo, capítulo 6. Aí Deus fala assim: Moisés, você vai e fala para o povo isso, e mais aquilo, e tudo isso. E Moisés vai e fala o que Deus mandou para o povo, o que Deus mandou ele falar para o povo. E aí Moisés diz o que Deus tinha mandado, uma palavra de libertação, que havia chegado a hora, que Deus libertaria o povo, que daria a eles a terra prometida, que aquela situação de carência que eles iam passar e necessidade que eles passariam, havia chegado o fim que eles estavam passando, que os problemas do passado, os problemas do presente e o futuro estavam garantidos pela palavra de Deus, que eles poderiam olhar um novo horizonte, que o futuro não seria como o passado foi. Mas vejam que interessante o que está escrito aí nas suas Bíblias, em Êxodo 6, 9. Está escrito assim: Moisés coloquei duas versões na Bíblia, a primeira está ali da Ara, diz assim: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. E aqui, numa tradução que a gente usa aqui na Bíblia, que ela é esclarecedora, Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Com isso, meus irmãos, o que a gente vê aqui que aconteceu com o povo? A situação deles era tão angustiante, e eles estavam tão desanimados, que eles não escutaram, não ouviram as palavras de Moisés, que eram as palavras de Deus.
E isso traz para nós uma advertência de que muitas vezes nós não ouvimos as palavras de Deus, porque as circunstâncias do nosso passado, o nosso sofrimento agudo, o nosso sofrimento presente, o medo do futuro, ele nos impossibilita, eles fecham os nossos ouvidos. As nossas emoções transmitem a nós um sentimento de que isso abala a nossa fé. E o nosso desânimo impede de crer em Deus, impede em crer na palavra de Deus, impede em crer que Deus está cuidando todos os momentos da nossa vida. Então nós temos que cuidar das nossas emoções, porque elas são, muitas vezes, impeditivos para que a gente viva uma vida cristã conforme a vontade do Senhor. Então esse nosso estudo é o 7º capítulo. Deus responde ao problema do desânimo. Como Deus trata o desânimo na nossa vida e conta a história de 3 grandes homens, Moisés, Elias e Jonas. Eu vou aqui condensar e conversar com vocês apenas de um deles. Sugiro que depois, Marcos, você pode pegar esse livro para mim? Vamos apresentar o livro. A capa dele está ali, mas talvez para quem não estiver enxergando, eu quero recomendar que você compre esse livro e leia. A gente tem sido abençoado muito com esse livro, né, Marcos? Estudando os capítulos. Nós que preparamos as aulas somos os mais beneficiados. Então, o nome do livro é Problemas Humanos, Respostas Divinas. E o problema do desânimo, Deus vai tratar conosco de uma forma muito especial. E a gente vai ver como é que Deus tratou na vida de um grande homem de Deus, que passou essas coisas que a gente passa, que estava vivendo um momento do passado angustiante, que no presente as suas expectativas foram quebradas e aí também colocou problema no futuro. Eu estou falando a respeito de Elias. E Elias viveu numa sociedade bem complexa, onde imperava a idolatria naquele momento de Israel. Ele era um homem servo de Deus, mas Israel estava completamente voltado à idolatria porque estava lá vivendo um rei perverso, ou um rei HD, como a gente costuma dizer, né? HD significa homem dominado. E uma rainha maléfica, das piores mulheres, sinônimo de malvadeza, de idolatria. E era Jezabel, que vocês conhecem, né? Hoje em dia ninguém mais chama de Jezabel. Talvez você coloque o nome na sua cadela de Jezabel, ou alguma coisa assim. Mas essa mulher influenciava o rei de tal maneira que ali começou a ter em Israel um culto a Baal. Ela era seguidora de Baal e ela fez com que toda aquela sociedade do momento tirou todas as adorações, fechou o templo, substituiu, e lá as pessoas cultuavam Baal. Baal, interessante, aprendi esses dias, ele não só era um ídolo, como Baal era o Deus, para aquelas pessoas, o Deus das águas, o Deus da chuva, o Deus dos rios. E é interessante que Elias, vivendo naquele momento, Deus fala para Elias, profetiza que vai vir a seca. E isso não só foi um tapa na cara de Jezabel e de Acabe, como também foi para mostrar para todos que Baal não mandava nada lá. Baal era só uma ilusão. Que quem mandava, quem era o Deus de todas as coisas, o Deus da água, o Deus de toda a criação, era o Deus Yahvé, o Deus de Israel. E aí Elias profetizou a seca e durante 3 anos não choveu. Aí, num determinado momento, Deus fala com Elias, agora vai chover. E aí Elias tem aquela história que vocês conhecem do Monte Carmelo, onde Elias desafia toda aquela comunidade idólatra, todos os profetas de Baal, a que eles façam um sacrifício no Monte Carmelo, todos os profetas de Baal e Elias vivendo ali naquele momento. E Elias fala assim, vamos fazer um sacrifício e quando descer o fogo,
para lamber esse sacrifício, a gente vai mostrar quem é Deus, se é Baal ou se é Deus de Israel. E por que ele mandou fogo? Porque se falasse chover, né, o Deus que mandar chover, a população ia pensar assim, foi Baal que fez chover, porque Baal é o Deus das águas. Então Elias desafia e manda descer, fala que vai descer fogo do céu, o Deus verdadeiro. E coloca lá os sacrifícios, e vocês conhecem a história. Não é o foco do nosso estudo a história, mas quem não conhece, sugiro que leia, está em 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, você pode ler essa história, muito interessante. E acontece então a gente conhece, que Elias desafiou, Deus mostrou o seu poder, desceu fogo do céu no sacrifício de Elias, e todos os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal foram sacrificados naquele momento. E o povo de Israel reconheceu que Deus era Deus. Mas, vejam aqui, passo a ler o texto bíblico, porque ele tem foco no nosso estudo. 1 Reis 19, 1 a 4, você pode acompanhar a leitura comigo. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como ele matara à espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço e ele mesmo, porém se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, nesse momento, eu imagino que ele criou expectativas de que tudo ia mudar, que o povo ia reconhecer que de fato Yahvé é o Deus único e verdadeiro e que Baal era um lixo, um nada, uma ilusão, mas não foi o que aconteceu. E ele vendo aquilo, ele pensou, não, agora o nosso rei vai mudar, vai voltar a ter o culto ao Deus de Israel, nós vamos reimplantar aqui o culto a Deus. E na verdade não foi isso que aconteceu. Mesmo com o poder mostrado, Jezabel falou assim: você matou os meus profetas, eu vou te perseguir. E aquele homem que enfrentou um povo, enfrentou 400 homens, ficou com medo da rainha Jezabel, que devia ser uma mulher muito poderosa. Elias criou expectativas que não se realizaram. E quando não aconteceu o que ele esperava, ele tirou os olhos do Senhor e voltou os olhos nas suas circunstâncias. E quando essas coisas não acontecem da maneira como nós planejamos, muitas vezes nós também nos encontramos descrentes da palavra do Senhor, fazendo com que o medo entre na nossa vida, medo de morte, medo de desconhecido, medo da rejeição. Isso acontece conosco também. Isso nos tira a alegria e nos traz o desânimo. Elias era um homem de fé, capaz de fazer chover, capaz de fazer parar de chover, capaz de descer fogo do céu com a sua oração, um homem de fé. Mas quando tirou os olhos da palavra do Senhor e colocou nas circunstâncias, ele ficou desanimado. Eu vou ler agora com os irmãos um texto um pouco mais longo ainda dessa história, para a gente poder ter um quadro e poder então tirar as nossas conclusões. 1 Reis de 19, de 9 a 18. Elias entrou numa caverna, então ele fugindo, ele andou 200 quilômetros com o seu moço até Berseba. Largou o moço ali, 200 quilômetros, ele não foi de carro, provavelmente foi de camelo, né? Pegou um camelo última geração em 6.0 e foi 200 quilômetros. Pouco consumo movido a água, né? Camelo movido a água. E foi embora 200 quilômetros, aí largou o seu companheiro e foi andando sozinho, caminho de um dia. 200 quilômetros, mas depois de um dia.
Entrou na caverna, entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Vocês lembram no começo do estudo que eu falei que o desânimo ele tem a capacidade de fazer com que a gente perca o foco e olhe só para si mesmo? Elias estava vivendo esse momento. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, a brisa suave, né? Envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge-ás a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então esse é o texto bíblico. Elias fugiu para Berseba, depois caminho de um dia. E isso acontece conosco também quando nós estamos desanimados. Qual é a tua fuga quando você está desanimado? Alguns correm para o shopping fazer compra. Outros vão para a geladeira. Outros vão para o quarto, se trancam e ficam desanimados e muito entristecidos. Qual é a sua fuga quando você está desanimado? O que acontece com a tua vida? Alguns vão para a TV, outros fogem para o trabalho, são workaholics, outros para as drogas, outros para bebidas. E Elias pediu a morte. Você já viveu essa situação? Eu não falo aqui para você uma situação onde você tenha pedido a morte, assim, é melhor ir para o céu. Falo sobre isso. Mas uma situação onde você já tenha vivido e que você não encontra saídas, e que você quer a morte para si, e que se fosse um pouquinho mais corajoso, você atirava de você mesmo. Não é aquela morte que você deseja por fé, de estar com Deus, como Paulo falava assim, para mim é melhor estar com Cristo, mas continuo trabalhando na obra. Falo daquele pedido de morte que às vezes acomete algumas pessoas, onde elas não veem saída e falam assim, eu prefiro morrer, eu não aguento mais esse sofrimento crônico, eu não aguento mais essa situação que eu estou passando. Eu tenho medo do futuro e o futuro melhor que eu poderia ter é a morte. Você já viveu esse momento? Eu vivi esse momento. Eu me lembro onde eu estava, eu me lembro o que estava acontecendo comigo, eu me lembro o prédio para onde eu estava olhando e vivi esse momento onde eu desejava que a minha vida acabasse e Elias estava vivendo esse momento. Ele viu a situação do povo ali no passado com aquela idolatria, ele viu Deus operar e depois de uma grande obra de Deus, ainda assim, aquilo não surtia efeito na vida das pessoas. E ele fala assim, olha, eu já estou cansado. Cansei desse povo, cansei de mim mesmo. Eu não sou melhor que aquele povo. Ele precisou andar 200 quilômetros, ir para a caverna para perceber que a falta de fé dele era tão grande
quanto a do povo que ele queria desafiar, que apesar de ele ter feito milagres e milagres na vida dele, ele viu acontecer, ainda assim ele se sentia igual às outras pessoas. E ele, então, tinha um forte senso de injustiça, e esse sentimento é acompanhado de alta comiseração, de autopiedade, e muitas vezes nós vivemos essa situação. E Elias diz assim, ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu fiquei sozinho. Só sobrou eu. Eu sou o único que tem fé. Os outros não têm. A sua fé estava abalada, ele estava demonstrando com o que ele fez que ele não tinha fé. Mas mesmo assim, ele dizia aquele discurso preparado quando ele conversou com Deus. E aí a questão é que muitas vezes nós também vivemos essa situação. E eu quero agora, nos últimos 5 minutos que eu vou falar aos irmãos, é pensar como foi que Deus tratou Elias, como é que foi que Deus trata a nossa vida nos nossos momentos de desânimo. Primeira coisa é, Deus não respondeu à oração de Elias. Dá a morte a mim, me leva, Senhor, acaba comigo. Graças a Deus, Deus não respondeu à oração de Elias. Como não respondeu a minha, né? Eu estou aqui. Né? Não ressuscitei, gente. Graças a Deus, Deus não ouviu a minha oração, porque quando eu falei com Deus, eu tinha convicção de que eu queria a morte para a minha vida. Deus não respondeu. Não tirou a vida dele. Nesses momentos, as nossas emoções não são boas companheiras. Nós temos que lembrar do que Deus nos ensinou na palavra. A gente tem que perceber que nem sempre as nossas emoções elas nos levam para um estado melhor. Que a autocomiseração ela é, muitas vezes, degenerativa da nossa fé. Deus fez Elias cair na real. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Você não é homem para estar aqui na caverna. O que é que você está fazendo aqui? 2 vezes Deus pergunta no texto. Por que você está aqui desanimado, Elias? Isso não é para você. Eu tenho colocado você na frente de batalha. Eu dei a você uma missão, Elias. Eu dei a você uma maneira de viver. Eu dei a você, Elias, a possibilidade de ser alguém. Eu não coloquei você no estádio torcendo pelo reino de Deus. Eu coloquei você dentro do campo, lutando, Elias. Como Deus fez a cada um de nós e nos deu uma missão. Quando eu vivi aquele momento na minha vida que eu perdi a morte, tempos depois, meses depois, eu estava em outra cidade. Eu estava em outro momento na minha vida e Deus começou a restabelecer as coisas e me deu uma missão. E eu e a Cláudia passou a dar para as pessoas aquilo que a gente não tinha. Abrimos nossa casa e muita gente foi lá em Mogi das Cruzes, ouvido o evangelho na nossa casa, e eu nem sei como eu passei por toda aquela situação, mas Deus nos deu uma nova missão. Então Deus me fez cair na real, Deus faz-nos cair na real. E aí Deus também trata com Elias de uma forma, você pensa que você está sozinho, Elias? Eu separei 7.000 homens. Elias achava que ele era o único, mas Deus falou assim, tem 7.000 companheiros aí no meio de você. Pessoas, seus irmãos, israelitas que têm fé, que não dobraram o seu joelho a Baal. Tem 7.000 pessoas, você não está só, Elias, não olhe para você. Deus deu uma nova missão a Elias, disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho, Elias. Foi assim que Deus tratou com Elias, não respondeu a oração, mostrou a ele que ele não era o centro de tudo, que ele não era o único que tinha fé. Embora ele fosse o principal naquele momento, ele tinha apoio, ele tinha outros irmãos com quem ele poderia contar. E Deus deu uma nova missão para ele, volta ao teu caminho e faz a minha obra. Eu tenho convicção
aqui o desanimados, decepcionados, aqueles que estão decepcionados com a igreja, a solução para esse problema está no serviço ao reino de Deus. Arregaça suas mangas, Elias, volta, cumpre a missão que eu estou te dando. Unge, faz o seu papel. Unge o rei, unge o profeta, unge o rei do outro país. Meu irmão, você que está desanimado aqui ou em casa desanimado, que bom que você está assistindo aqui o estudo da nossa igreja. A palavra de Deus fala com você. Arregaça suas mangas, entre no ministério. Faça ver para você mesmo que as suas emoções às vezes não são boas companheiras. Trabalhe no seu coração o ministério. Junte-se a outros irmãos, aqueles 7 mil, aqueles 70 mil, aqueles 7 milhões de pessoas que, como você, tem fé, e façam ação social, faça evangelização, porque Deus nos deu essa missão. Por fim, quero ler aqui o último texto com os irmãos. Como Deus tratou Elias, Deus não respondeu a oração, Deus fez Elias cair na real e Deus deu a Elias uma nova missão. E quero ler, para terminar o meu estudo de hoje, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Uma palavra para você guardar no seu coração. Anote, abra a sua Bíblia, risque. Se você tiver no seu celular, você coloca aí uma tarjinha amarela e guarde naqueles momentos de desânimo da sua vida, você leia essa palavra. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que Deus tem preparado para nós. Muito obrigado ao nosso seminarista Rafael, professor de EBD. Eu quero destacar essa semana, nós tivemos 3 aniversariantes, a irmã Laide Vendramini, o irmão João Rafael e hoje o irmão Carlos Ripari. Também devemos agradecer a Deus de um modo especial pela vida da Verônica, que fez uma cirurgia e graças a Deus passa bem, está em recuperação. Quem está nos ajudando aí e nos ajudará nos próximos dias será a filha dela. E também o Rafael, que passou por um procedimento médico e pela graça de Deus está bem e já pôde estar
com a gente aqui. Mas foi um susto, né? Então, vamos louvar a Deus pela vida desses irmãos. Daqui a pouco vamos orar. E eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com os irmãos. E não eu, mas a Karene, nossa promotora de missões, ela está com a palavra agora. Bom dia, amados. Vocês não estão desanimados, estão? Bom dia. Oh, maravilha. Pastor está feliz, eu estou feliz. Nós estamos felizes, meus irmãos. E os irmãos devem imaginar por quê, né? Estávamos orando e eu disse, tenho certeza que nós alcançaremos esse alvo. Mas eu falei isso e fiquei orando bastante, né? Porque às vezes a gente olha para as circunstâncias, né, irmão Rafael? E aí desanima um pouquinho e fiquei temerosa. Mas nós alcançamos o nosso alvo, meus irmãos. Pode dizer. Amém. Glória a Deus. Não apenas alcançamos, nós ultrapassamos. Glória a Deus. E nós chegamos, nosso alvo era 7.000. E até hoje nós temos R$10.326. Aleluia! Glória a Deus! Oh, que bênção! É isso mesmo, meus irmãos. Vocês aplaudiram ontem à noite quando o irmão Robson falou isso. Eu fiquei com muita vontade de pular. Eu falei, eu vou pular e vou glorificar a Deus, mas meus joelhos estão ruins. Mas eu pulei muito por dentro. Eu pulei muito, depois eu me ajoelhei e falei, obrigada, Papai do Céu, muito obrigada, Senhor. É muita alegria. E o Conselho Missionário está feliz, o nosso pastor, e todos nós estamos. Por quê? Porque somos nós, meus irmãos. E eu queria que o Milton falasse isso, porque eu não tenho domínio, mas não dá não, né, amor? Então, eu acho que eu não vou falar. Eu vou só dizer para os irmãos que com a oferta que nós conseguimos, ainda tem alguma coisa para entrar, me diz só o número de alunos radicais que nós podemos sustentar, Cristolândia. Nós... Está aqui? Ai, é porque é muita coisa que eu não tenho... É nesse aqui? No fim de um dia inteiro de atendimento na comunidade ribeirinha Caiambé, uma jovem mãe surda, muda, entrou em trabalho de parto e como a comunidade não tinha médico, aqui é Germana quem conta essa história, tá? Que é nossa missionária lá. Fui chamada para ajudar. Ao entrar na sala, estavam a mãe, a parteira e outra jovem. Com muita dificuldade, conseguimos tirar a criança, que saiu toda roxinha e sem reação. Eu clamei a Deus e a criança começou a chorar, com um som imperceptível que foi aumentando. Foram os segundos mais longos da minha vida, mas, ao final, tínhamos mãe e filho com vida. Isso aqui é a coordenadora do nosso programa lá na Amazônia, Germana Mateus. Nós podemos comprar com o alvo que nós arrecadamos, Igreja Batista da Lapa, 272 kits para abençoar as crianças que estão na região da Amazônia. É a Igreja Batista da Lapa lá na Amazônia, meus irmãos. É a Igreja Batista da Lapa fazendo diferença. É Deus usando as nossas vidas, porque Deus é o dono do ouro e da prata e Ele tem nos dado. E nós temos sido fiéis, temos demonstrado a nossa fidelidade ao Senhor. E é maravilhoso, né, meus irmãos? É engraçado, talvez as pessoas não compreendam isso. Como é que a gente fica feliz porque a gente deu? É isso mesmo, Jesus diz, melhor coisa é dar do que receber. E estamos felizes como igreja, porque nós vamos fazer muito esse ano pelo nosso Brasil. Louvado seja o Senhor. Amém? Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor e vamos fazer isso dedicando os nossos dízimos e ofertas como ato de fé, ato de adoração e de gratidão ao nosso Deus. Nosso pastor de adoração vai conduzir esse momento. O segredo do viver é confiar nele. É isso que nós fizemos. Quando nós temos esse passo de fé, quando nós recebemos o desafio do alvo, foi um passo de fé. Eu lembro que a Karene, ela comentou assim, mas ela ficou um minutinho assim, nos olhando assim meio, né? Mas o segredo do viver é confiar nesse Deus. E o melhor, Ele nunca nos decepciona. Amém? Então vamos fazer isso dessa forma agora, adorando a Ele e também confiando, entregando a Ele os nossos dízimos e ofertas. E eu sou.
Você que não pôde estar aqui com a gente presencialmente, pode fazer a sua contribuição online, através de transferência bancária, através do Pix, usando como chave o CNPJ da igreja, que você encontra lá no nosso site, e também você pode fazer a sua contribuição e acompanhar tudo o que está acontecendo na vida da igreja através do nosso aplicativo. Basta acessar lá no seu celular o Apple Store ou o Play Store, pesquisar como IB Lapa e baixar o seu aplicativo. Amém? Nós vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por tua bondade. Respondemos à tua bondade com gratidão, com compromisso, com a tua causa, com o teu reino, com esta igreja local. Louvamos ao Senhor pelo sustento que nos dá e pela alegria de podermos contribuir. Exaltamos o Senhor, nosso coração se regozija, porque pelo 3º ano seguido temos atingido, superado o nosso alvo de missões. Isso é motivo de louvor e gratidão ao teu nome, que tem aberto os nossos corações de maneira tão ímpar. Que a tua obra se expanda por todo este país, e que também as nossas queridas igrejas batistas do Brasil, que juntamente conosco contribuíram em peso para a obra missionária, sejam grandemente edificadas pelo Senhor. Recebe a nossa gratidão pela vida da Verônica e do Rafael, porque o Senhor estava presente naquele laboratório, naquele centro cirúrgico, e tudo ocorreu bem. Recebe a nossa gratidão pela vida da Laide, do João Rafael e também do Carlos, que estão celebrando mais um ano de vida debaixo da graça e da proteção do Senhor. Cuida do teu povo, cuida desta igreja, que continuemos a ter aulas, aprendizado edificante da tua palavra, como tivemos nesta manhã, como temos tido todas as manhãs. E que novamente possamos nos reunir para celebrar o teu nome e dessa forma cumprirmos aquilo para o que fomos criados, para o que fomos chamados. Abençoe a programação que teremos à noite, ó Deus, que é para o louvor e glória do Senhor. Celebraremos Jesus Cristo, celebraremos a vinda do Deus homem, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso sacerdote, nosso profeta, nosso Rei, nosso Salvador. Abençoa, Senhor, tudo o que irá acontecer e todas as vidas que aprouver ao Senhor alcançar através desta programação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus os abençoe ricamente.